Olá, o Agro Record News está no ar. O agronegócio brasileiro fechou 2025 com recorde nas exportações. O setor representou quase a metade das vendas totais do Brasil para o exterior. As exportações totalizaram 169,2 bilhões de dólares em 2025, o que representa um aumento de 3% em relação aos valores registrados em 2024. Este número corresponde a 48,5% de todo o valor exportado pelo Brasil no ano passado. O resultado foi impulsionado pelo aumento de 3,6% no volume de produtos enviados ao exterior. No mesmo período, as importações de produtos agropecuários somaram 20,2 bilhões de dólares, um aumento de 4,4% em relação a 2024, gerando um saldo positivo na balança comercial de 149,07 bilhões de dólares. Os três principais compradores dos produtos brasileiros foram a China, com 55,3 bilhões de dólares, seguida pela União Europeia e pelos Estados Unidos. Entre os principais produtos da pauta exportadora, a soja manteve-se na liderança como principal item, gerando uma receita de 43 bilhões e meio de dólares, com um volume embarcado recorde de 108,2 milhões de toneladas, um aumento de 9,5%. A carne bovina também registrou recorde, com receitas de 17,9 bilhões de dólares e um incremento de 20,4% no volume. Em 2025, foram abertos 11 mercados para a carne bovina brasileira. Desde 2023, o agronegócio brasileiro alcançou a marca de 525 novos mercados. E o agronegócio paulista também fechou 2025 com superávit. O setor respondeu por mais de 40% do total exportado pelo estado. De janeiro a dezembro de 2025, o agronegócio paulista registrou um saldo positivo na balança comercial de 23,09 bilhões de reais, o segundo melhor resultado da série histórica. O setor representou 40,5% do total exportado pelo estado de São Paulo, ano passado. As exportações do agro somaram 28 bilhões 820 milhões de dólares, enquanto as importações totalizaram 5 bilhões 730 milhões de dólares. Os dados são da Diretoria de Pesquisa do Agronegócio, a PTA, vinculada à Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. O complexo sucroalcooleiro liderou a pauta de exportações com 31% de participação. Na sequência vieram o setor de carnes, sucos, praticamente concentrados no suco de laranja, produtos florestais e soja. Esses 5 grupos, juntos, foram responsáveis por 75% das exportações paulistas. As exportações de carne bovina do Brasil bateram recorde em 2025, chegando a 3 milhões e meio de toneladas. O volume representa um aumento de 20,9% em relação a 2024. A receita chegou a 18 bilhões de dólares, alta de pouco mais de 40% comparado ao ano anterior. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e foram divulgados pela ABIEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. O produto in natura respondeu pela maior parte dos embarques, com 3,09 milhões de toneladas, crescimento de 21,4% na comparação anual, com uma receita de 16,61 bilhões de dólares. Somadas todas as categorias, in natura, industrializadas, miúdos, tripas, gorduras e salgadas, os embarques alcançaram mais de 170 países. A China foi o principal destino, respondendo por 48% do total exportado, seguida pelos Estados Unidos, Chile, União Europeia, Rússia e México. A exportação de carne suína do Brasil também bateu novo recorde em 2025. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal. As exportações brasileiras de carne suína atingiram 1.510.000 toneladas. Em 2025, uma alta de 11,6% em relação a 2024, um novo recorde para o setor.
Com o desempenho, o país deve superar o Canadá, assumindo a terceira posição entre os maiores exportadores mundiais da proteína. O resultado anual foi influenciado pelos embarques de dezembro, com 137,8 mil toneladas, volume quase 26% maior em relação a dezembro de 2024. Em receita, foi registrada uma alta de pouco mais de 19% no comparativo anual. Principal destino da carne suína brasileira em 2025, as Filipinas importaram quase 400 mil toneladas, um crescimento de 54,5% comparado a 2024. Em seguida aparecem China, Chile, Japão e Hong Kong. Outra proteína brasileira que bateu recorde de exportação em 2025 foi a carne de frango. A alta foi de 0,6%. No ano passado, o Brasil embarcou 5,324 milhões de toneladas de carne de frango, com uma receita de 9,790 bilhões de dólares. Em valores, o montante é 1,4% menor que o de 2024, mas em volume o número é 0,6% maior do que no ano anterior e representa uma importante marca, já que o país registrou em 2025 o primeiro caso de gripe aviária em granja comercial no Rio Grande do Sul. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, apesar de o resultado ser inferior ao projetado no início do ano, representa a superação de um dos maiores desafios da história da avicultura brasileira. Os Emirados Árabes Unidos são o principal destino da carne de frango brasileira. Em 2025, o país importou 479,9 mil toneladas, um acréscimo de mais de 5,5%. Na sequência, vem Japão, Arábia Saudita, África do Sul e Filipinas. A China, que embarcou a carne de frango do Brasil em boa parte do ano, por conta do foco de gripe aviária, perdeu posição de liderança entre os principais destinos. Vale ressaltar que o embargo chinês já foi removido. Esse é um feito que o nosso produtor, a nossa produtora, a indústria como um todo, esse conjunto de atividades que garantem segurança alimentar aos brasileiros, tendo uma produção muito próxima de 15 milhões e 300 mil toneladas, crescendo com relação ao ano anterior, mas também garantindo participação muito importante de quase 40% no market share global. Por isso é um ano para celebrar, um ano onde mostramos a resiliência da nossa indústria, mostramos o foco no mercado interno, dando disponibilidade para os brasileiros, mas mantendo também o nosso papel primordial de parceiro na segurança alimentar global. Já as exportações brasileiras de tilápia tiveram queda em 2025. O recuo passou dos 8%. Pesquisadores do CPEA indicam que a diminuição nas vendas externas no ano passado está atrelada sobretudo às taxações impostas pelos Estados Unidos, que é um importante destino da tilápia nacional. De janeiro a dezembro, as exportações somaram 15 mil toneladas, volume 8,5% menor que o embarcado em 2024. A receita teve retração de 4% no comparativo anual. O Centro de Pesquisa ressalta ainda que a abertura do mercado brasileiro para a tilápia do Vietnã gerou preocupação sobre a qualidade sanitária e a competitividade do pescado nacional. O governo mexicano definiu cotas para carnes bovina e suína isentas de tarifas. A publicação foi divulgada no começo da semana. A medida faz parte do programa mexicano para baratear os preços de alimentos através da isenção de impostos. Para a carne suína, vão ser 51 mil toneladas livres da alíquota de importação. Já para a carne bovina, 70 mil toneladas. A validade para essas cotas estipuladas é de até 31 de dezembro de 2026. Essas quantidades valem para todos os países que exportam para o México, exceto aqueles que têm acordos comerciais. Dados do Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil apontam que entre janeiro e novembro de 2025, o Brasil exportou 74.300 toneladas de carne suína e 113.200 toneladas de carne bovina, com uma receita de 181 milhões de reais para a carne suína e quase 619 milhões de reais para a carne bovina. Mesmo com uma leve retração na produção, em 2026 o Brasil deve manter o protagonismo no mercado de algodão.
A área cultivada com algodão na safra 2025-26 deve crescer pouco, apenas 0,7% em relação à temporada anterior. No total, são 2,1 milhões de hectares, segundo a Conab. Esse número é resultado do avanço de 4% na região norte e nordeste e da retração de 0,4% no centro-sul. A produtividade média para esta temporada é estimada em 1.885 quilos por hectare, uma queda de 3,5% em relação à safra anterior. Isso deve resultar em uma produção de 3,96 milhões de toneladas de pluma, o que significa a retração de 2,9% no comparativo anual. Mas, mesmo com um leve recuo em relação ao recorde anterior, a safra ainda deve ser a segunda maior da história. Quanto às exportações, o Brasil deve manter a liderança mundial, com 3,157 milhões de toneladas na temporada 2025-26, 11,4% acima da safra anterior e 18,9% superior ao volume dos Estados Unidos, previsto em 2,656 milhões de toneladas. De acordo com o CPEA, isso mantém o Brasil em um papel central no mercado da pluma. As exportações firmes são o principal canal de escoamento da volumosa oferta interna. Pesquisadores do CPEA apontam também que no mercado externo, o Brasil continua se destacando pela escala produtiva e pela competitividade, além dos avanços em rastreabilidade e sustentabilidade. O comportamento do dólar ainda é um fator decisivo para a remuneração dos negócios, tornando essencial o acompanhamento da paridade de exportação em relação aos preços internos para a tomada de decisão. E a colheita da soja já começou e a expectativa de safra recorde esse ano continua. Em 2025, o Brasil exportou 108,18 milhões de toneladas de soja. De acordo com dados da SECEX, só em dezembro foram 3,38 milhões de toneladas embarcadas, volume 59,3% superior ao escoado em dezembro no ano anterior. A China teve participação importante. Apenas no último mês foram destinadas ao mercado chinês 2,6 milhões de toneladas da oleaginosa, 83,8% a mais do que no mesmo período de 2024. Agora a colheita da soja já começou aqui no Brasil, no norte do Mato Grosso e no oeste do Paraná. O clima colabora para os trabalhos e para a expectativa de boa produtividade e safra recorde nas principais regiões produtoras. As cotações, no entanto, seguem pressionadas com produtores retraídos do spot e liquidez baixa no mercado doméstico. E começou a colheita do milho no Rio Grande do Sul, mas os preços seguem em queda. A colheita da safra de verão começou de forma pontual em algumas regiões gaúchas. Pesquisadores do CPEA apontam que os produtores têm boa expectativa quanto à produção, já que o clima foi favorável em boa parte do período. Diante disso, os compradores estão à espera de aumento na oferta e, com isso, se afastam das aquisições no mercado nacional. Para o Centro de Pesquisas, esses consumidores têm priorizado o uso de estoques negociados antecipadamente. Esse cenário vem pressionando as cotações do milho neste começo de ano. Do lado vendedor, poucos estão ativos no spot nacional, tendo em vista que eles dão prioridade à colheita e às entregas. E o governo autorizou a compra de 50 mil toneladas de milho para repasse a pequenos criadores. O volume vai poder ser usado no programa de venda em balcão em 2026. A portaria, publicada pelos Ministérios da Agricultura, Fazenda e Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, também autoriza o uso de até 80 milhões de reais para a equalização de preços na venda desse milho aos pequenos criadores de animais, atendidos pelo programa. A Conab informou que a autorização libera a retomada da venda de milho no Distrito Federal e nos 20 estados que já executam o programa. Atualmente, a Conab tem 108,9 mil toneladas de milho em estoque, que podem ser comercializados pelo programa de venda em balcão. A portaria também autoriza a compra de mais 50 mil toneladas até o fim do ano, caso haja estoque público suficiente, ou se o custo do cereal a ser adquirido por leilão for menor que o do cereal já comprado e armazenado anteriormente. Os pregões de compra só estão permitidos nos estados em que o preço de mercado do grão esteja acima do preço mínimo vigente. Os negócios com a laranja estão em ritmo lento neste começo de ano.
Tanto no mercado de mesa quanto no segmento industrial, o cenário é de ritmo lento nas compras de novos lotes da fruta. Algumas indústrias já começaram a reduzir ou até mesmo finalizar as atividades de moagem. Quanto aos preços no mercado de mesa, dados do CPEA mostram reação. Na indústria, as bases de preços ainda são as mesmas estabelecidas no final de 2025. No campo, os produtores têm relatado preocupação com o clima, especialmente após os dias bastante quentes e com chuvas limitadas no final de 2025. Nesse início de 2026, as temperaturas voltaram a ficar mais amenas, mas as lavouras seguem necessitando de chuvas para o desenvolvimento dos frutos da safra 2026-2027. O clima está favorecendo a colheita de mandioca. Os negócios, porém, seguem lentos. Com as unidades industriais ainda retomando o processamento aos poucos, a demanda por mandioca segue limitada. De acordo com o CPEA, a oferta vem aumentando, já que o clima está favorecendo a colheita da raiz neste início de ano. Por enquanto, os preços seguem estáveis. No mercado de farinhas, a demanda apresenta ligeira recuperação, já que há um número maior de compradores ativos. Para pesquisadores do CPEA, as empresas seguem cumprindo contratos firmados na safra anterior, garantindo as entregas já negociadas. Quanto às fecularias, algumas retomaram os trabalhos e as que estão ativas também priorizam os contratos já realizados. O valor do feijão preto está mais alto, resultado da maior procura e da estimativa de redução de área plantada. Pesquisadores do CPEA apontam que os valores do feijão preto estão nos maiores patamares desde outubro do ano passado no Paraná. O impulso vem da maior procura por corretores e agentes das indústrias, que pode estar atrelado à estimativa de redução na área semeada no estado. Os preços do feijão carioca seguem acompanhando a relação de oferta e demanda de cada região, apresentando variação distinta. A procura por feijões brasileiros pelo mercado externo continua em alta. Dados da SECEX apontam exportações recordes em 2025, com 533,19 mil toneladas embarcadas. Quase 60% desse montante foi para a Índia. O principal estado exportador foi o Mato Grosso, com mais de 41% dos embarques. Goiás é responsável por mais de 1/3 de todo o tomate produzido no país. A produção do estado abastece outras regiões e também é exportada para outros países. 2025 foi desafiador para os produtores rurais que trabalham com tomate. É que o ano foi marcado de altos e baixos. Teve época de muita oferta desse fruto e o preço despencou. E agora que voltou a compensar trabalhar com a produção de tomate em Goiás. O mercado está meio oscilando, sabe? Há uns 2 meses atrás estava um preço muito baixo, agora a gente está adquirindo um preço melhor. Porém, a produtividade a gente tem que tentar fazer ela da melhor forma possível, né? Fazer uma produção boa para adquirir um preço melhor. O Augusto nasceu praticamente na lavoura de tomate e desde que entende por gente, trabalha com o pai. Neste ano, eles cultivaram 30 mil hectares da variedade Saladete, que é esse tomate de mesa mais comprido. Nesta área aqui foram plantados 10 mil hectares. A produção média está excelente. Segundo o Augusto, a produtividade está girando em 400 caixas de 25 quilos a cada 1.000 pés. Isso significa que estão colhendo em torno de 10 mil quilos de tomate a cada 1.000 tomateiros. Já o valor de venda aqui na roça está em torno de R$100 a caixa, representando R$ 4,34 o quilo. Me explica uma coisa, por que é mais difícil produzir o tomate na época da chuva? É por causa da bactéria, né? Chove demais, aí às vezes a gente tem que fazer um manejo diferente para conseguir a planta absorver a adubação que a gente faz, colocando esse plástico, né? Porque senão luxivia demais, a terra suga demais e não consegue fazer uma produção boa. Quais são as pragas aí que atacam mais o tomate? A gente está com um problema de vírus, né? Tem a virose que ela é causada pela mosca branca, que ela é muito vista na soja. E tem um clean vírus agora, que é um vírus novo que apareceu e agora que a gente ainda não tem um controle dele para combater, que ele é através do trips, do insetinho trips, que é... Então o inseto vem em cima na planta? Sim. Chupa a planta? Chupa a planta e ela
Aí o que acontece absorve a virose. as frutas? Ela não consegue desenvolver como um pé normal, né? Mas o produtor faz de tudo para não ter prejuízo na lavoura. Os tomates daqui vão para o mercado do produtor de Anápolis, Ceasa de Goiás, Brasília e até para regiões norte e nordeste do país. Meu pai fica mais na comercialização lá no Ceasa e ele vende também para o pessoal que manda para fora, para o Pará, Mato Grosso, né? E essa parceria nossa aí, graças a Deus, tem bastante tempo já. A tomaticultura goiana vem crescendo ano após ano. Isso é o que mostra uma pesquisa da CEAPA de Goiás. Para se ter uma ideia, em 2015 foram plantados 10 mil hectares em todo o estado. Já em 2024, 15.700 hectares. Isso significa um aumento de quase 57% na área cultivada. De acordo com a estatística, na produção, o aumento foi de 66,4%, saindo de 879.600 toneladas em 2015 para 1.400.000 toneladas produzidas em 2024. Além disso, o estado possui o maior rendimento médio das lavouras, 93 toneladas e 400 quilos por hectare, desempenho de 23,5% superior à média nacional. Dessa forma, Goiás responde por mais de um terço da produção brasileira de tomate. No cenário internacional, em 2024, as exportações brasileiras do fruto atingiram o melhor desempenho desde 2018. Para Goiás, o produto com a maior relevância é o suco de tomate. Em 2022, o estado iniciou as exportações com envio de quase 378 toneladas e o faturamento de 339 mil dólares para 6 países. Atualmente, 1.500 toneladas do tomate goiano e derivados são enviados para 7 destinos. Dentre eles destacam-se o Uruguai, Paraguai, Venezuela e Bolívia. Apesar dos altos e baixos, o Augusto continua otimista para 2026 e já está tudo planejado para produzir o ano todo. Mesmo com as chuvas, os tomateiros estão bonitos e produzindo plenamente. A expectativa é que a gente faça uma produção boa para ter uma qualidade de fruto melhor e possa adquirir um preço melhor, né? Rio Verde é uma das principais cidades de Goiás e registra o segundo maior PIB do estado, só perdendo para a capital. E o crescimento do município se deve principalmente à força do agronegócio. O agronegócio é o carro-chefe da economia de Rio Verde. A produção de grãos, a pecuária intensiva e a presença de agroindústrias impulsionam os negócios na cidade, que hoje está entre as maiores economias do estado. Dados divulgados pelo IBGE mostram que o PIB de Goiás, o Produto Interno Bruto, é de mais de 336 bilhões de reais, o que deixa o estado entre os 10 maiores do país e o segundo maior do Centro-Oeste. A capital Goiânia lidera o ranking das maiores economias goianas, com PIB de quase 76 bilhões de reais. Mas em segundo lugar, aparece Rio Verde, desbancando cidades da região metropolitana, como a Aparecida de Goiânia. O PIB de Rio Verde é de cerca de 22 bilhões de reais. Número relevante para uma cidade com população estimada em apenas 240 mil habitantes. Mas o município não para de crescer. Rio Verde é a maior produtora de soja de Goiás, a segunda maior produtora de grãos do país e a quarta maior exportadora nacional de grãos. É daí que vem boa parte da riqueza da cidade. Nós estamos industrializando mais. Várias indústrias estão vindo para cá, transformando a matéria-prima do agro em produto final. Outra coisa importante também é que essas indústrias atraem mão de obra mais qualificada com melhores salários. Eles exigem também melhores prestadores de serviço. O Enio também é produtor rural. Em sociedade, ele tem 2 propriedades em Rio Verde, onde cultiva grãos. Ele explica que plantar em uma cidade rica traz benefícios também para o produtor rural. A grande vantagem é o seguinte, você tem várias prestações de serviço ágeis e eficientes, porque a concorrência é muito alta. Então, quando você precisa de um serviço de qualidade, você encontra. De modo geral, a força do agro impulsiona o crescimento da economia goiana e brasileira. Em 2025, Goiás registrou aumento de 7,7% do PIB,
números acima da média nacional, com destaque justamente para a agropecuária, que avançou 16,8%, segundo dados consolidados pelo setor. Já o valor bruto da produção atingiu mais de 120 bilhões de reais, o equivalente a 8,6% do valor bruto da produção nacional, puxado principalmente por soja, bovinocultura, milho e cana-de-açúcar, que são culturas e cadeias produtivas fortemente concentradas em cidades do interior do estado, como Rio Verde, na região sudoeste. O reflexo do crescimento econômico também aparece no mercado de trabalho. Entre janeiro e setembro de 2025, Goiás registrou quase 80 mil novos empregos formais, sendo mais de 10 mil apenas na agropecuária, o que demonstra a capacidade do setor de sustentar renda e ocupação, mesmo em um ambiente econômico adverso. O poder público tem investido nesses cursos, no Sistema S, para melhorar a qualificação de todos aqui em Rio Verde. É muito importante a gente ressaltar que o agro é a base disso tudo, mas não é só o agro que importa, né? Para Rio Verde continuar crescendo, a gente precisa de um agro forte, de uma indústria forte, de um comércio forte, de uma prestação de serviço forte. É todos contribuindo para essa cidade crescer. No sudoeste de Goiás, produtores de soja estão contando com a ajuda das abelhas para aumentar a produtividade. Em uma fazenda de Montevidéu, a polinização assistida já é testada em parte da lavoura e a expectativa é de crescimento na produção e com mais sustentabilidade. É nesta fazenda em Montevidéu, na região sudoeste de Goiás, que o trabalho é realizado. A propriedade tem hoje uma área de 2.500 hectares plantados com soja. Os enxames de abelhas foram introduzidos em 10% da área, ou seja, são 250 hectares de soja que contam com a ajuda das abelhas para melhorarem a produção. A soja é uma cultura que se autopoliniza. Acontece que em 2023 a Embrapa ela soltou uma publicação demonstrando que quando você faz a utilização de abelhas, agentes polinizadores, na cultura de soja, você pode aumentar de forma considerável, de 15% a 20%, a produtividade da lavoura. Então aqui a gente está fazendo a nível comercial, nós estamos trazendo enxames de abelhas apis, abelhas europeias africanizadas, que são trabalhadas para fazer a polinização assistida, ou seja, ajudar com que a soja seja polinizada e com isso aumentar a produção do lavoureiro. As abelhas ficam nessas caixas, elas são as colmeias. Em cada uma ficam cerca de 50 mil abelhas que conseguem polinizar meio hectare, ou seja, 5 mil metros quadrados. Ao todo, para cobrir os 250 hectares que estão sendo experimentados, são 25 milhões de abelhas. Esse processo é conhecido como polinização assistida e a expectativa é de que ele aumente a produção de soja entre 15% a 20%, o que em sacas daria algo entre 5 a 10 sacas a mais por hectare plantado. Aqui na fazenda, na última safra de soja, foram colhidas 70 sacas por hectare. A administração da propriedade está bem animada para este aumento na produção que será proporcionado pelas abelhas. Sendo confirmado o crescimento de 20% na produção, a polinização assistida será implementada no restante da plantação. A gente tem a expectativa de que a gente vai aumentar de 5 a 10 sacas de soja por hectare. Que isso aí para o produtor já é algo fantástico, maravilhoso. Então a gente está aguardando o resultado desse projeto para a gente poder apresentar para vocês o que foi realmente a produtividade no local. A gente já viu isso na pesquisa e agora a gente quer ver isso em uma grande propriedade que é essa aqui que a gente está em Montevidéu. Nesse processo de polinização assistida são usadas as abelhas europeias africanizadas, aquelas abelhas comuns que vemos em todos os lugares. Não é preciso nenhum tipo de modificação genética nelas. As abelhas apenas são preparadas para viverem em meio às plantações de soja. No Brasil nós temos dois tipos de abelha principais, que é a europeia africanizada, que é essa abelha que pica, que produz mel, e temos também as abelhas sem ferrão, as abelhas nativas. A abelha europeia, ela por ser uma espécie exótica, assim como o gado Nelore, não existe necessidade de nenhum manejo específico ou controle por parte do IBAMA. Já nas nativas tem. Essas abelhas são abelhas comuns que os apicultores já são acostumados a criar para a produção de mel e a gente só prepara as colmeias para virem para a soja para fazer a polinização assistida.
Apesar de novo no plantio de soja, a polinização assistida já é um processo comum em outras culturas, como os plantios de melancia, melão e abacate, por exemplo. O sucesso deste processo será um grande passo do agronegócio brasileiro para um aumento da produção com sustentabilidade, tendo em vista que, usando abelhas, o processo de plantio exigirá menos adubação e uso de defensivos agrícolas. Considerada a menor galinha do mundo, a raça Cerama chama a atenção e tem se transformado em fonte de renda. A ave está sendo criada como pet. Veja só. Elas são fofinhas, lindinhas e pequenininhas. São as galinhas da raça Cerama. São consideradas as menores do mundo e também uma tendência no mercado pet. A mãe adora essa interação. Bianca é técnica em veterinária e vê muitos benefícios nesse tipo de contato desde cedo. É legal porque a gente ensina também a respeitar os animais desde cedo, né? Então, isso é muito bom. Ainda mais esses, né, que são diferentes e o pessoal não tá acostumado, mas eles são, assim, tão dóceis e amáveis quanto os cachorros e gatos também. Esse criatório em Rio Preto tem se especializado nesse tipo de raça. Além do tamanho reduzido, as galinhas Cerama chamam a atenção pela postura. Ela é de origem malaia, então veio da Malásia, cruzamento de algumas raças que deram origem, isso lá na década de 70. E no Brasil, como eu disse, faz pouco tempo que está, então 2014, nem 10 anos praticamente. E essa origem do nome é para uma homenagem aos reis, pela sua imponência, né, dessas mini gigantes, vamos dizer assim, por esse peito robusto e por esse formato tão característico delas. E comparando os ovos das Ceramas com as tradicionais, a gente percebe a enorme diferença. Olha só, gente. Além da criação, o Fábio tem se especializado também no melhoramento genético da raça. Ele cuida de todas as etapas. Apesar de pequenas, olha, formar um exemplar saudável é bem demorado. A gente busca essa carga genética de alguns criadores já consolidados do Brasil. Então, normalmente a gente adquire algumas matrizes, ou um reprodutor, ou uma matriz, ou muitas vezes nós selecionamos os ovos, muitas vezes conhecendo a genética dos pais, compra-se os ovos, aí faz a choca, a incubação artificial, e aí começa o processo genético a partir dos pintinhos. O galo, que em geral costuma ser mais arisco, olha como ele fica tranquilão, de boa. Fábio, tá com a régua aqui, ó, só pra gente fazer uma medida não oficial, coloca mais ou menos aqui, só pra gente ter uma ideia. Ó, quanto a gente tem aqui de altura aqui? Acho que o tamanho dele tá dando aqui, ó, 19, se a gente pegar daqui, ó, do pezinho dele, 20 redondo, pronto. Bom, né? Porque a cauda não conta, a gente conta a parte muscular do animal. Bom, em geral, qual que é o tamanho, né, dessas galinhas e galos miniatura? O ideal é que elas tenham aí de 15 até uns 25 no máximo, tá? Para ser considerada essa menor do mundo. Bom, se a gente pegar uma galinha normal para comparar com essa daqui, a gente tem o que de diferença? De 3 a 5 vezes de diferença, de tamanho. Qual que é o trato de uma galinha dessa daqui no dia a dia? Muda alguma coisa de uma galinha normal que a gente está habituado a ver com mais frequência? Não, o que a gente tem que levar em consideração, às vezes, tamanho de grãos, como é um animal menor, né? Então o milho inteiro às vezes vai ter mais dificuldade. Então um milho quebrado, uma quirera de milho, mas o mais importante, ração de alta qualidade, alto valor proteico. Essa ração muda ao longo dos meses, então vai uma ração, por exemplo, inicial para os pintinhos, depois uma ração de crescimento, depois uma ração de manutenção e a gente tem a ração de postura também. Aí fora isso, complementa-se com alguns vegetais e algumas verduras. Em média, qual que é o tempo de vida de uma raça dessa? Pode chegar até uns 12 anos. Esse é o mercado realmente? O mercado pet ou a gente tem outro segmento nessa história? O mercado principal, né, das Ceramas é o mercado pet. Hoje é o que mais abrange, é a pessoa que quer ter, às vezes não tem muito espaço, quer ter um animal de pena, não de pelo, né? Ela opta por essas mini tão dóceis. Se a gente for fazer uma comparação, hein? Quantos por cento vai para o mercado pet e a outra possibilidade, geralmente para criar, iniciar uma pequena produção, para reprodução? Olha, para reprodução, um casal é suficiente para que se inicie, né, com muito cuidado, mas o mercado pet hoje ele abrange 90% das vendas. Agora, quanto custa uma galinha dessa? Pode chegar até aí, dependendo de um macho, R$ 2.500.
Um pescador tem chamado a atenção na região de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Ele é conhecido como o rei do pirarucu. Apesar da espécie ser exótica nos rios da região, ele se tornou especialista em capturar esse gigante de água doce. Roberto faz questão de gravar os vídeos da sua rotina de pescaria para comprovar que os peixões que ele pesca são de verdade mesmo. Aí, pessoal, olha o pirarucu. Olha o pirarucu, gente. Olha isso. Olha isso. Ele ficou conhecido como o rei do pirarucu em São João do Marinheiro, distrito da cidade de Cardoso. A última façanha foi a captura de um pirarucu de cerca de 160 quilos e 2,5 metros de comprimento. Olha o tamanho do peixe, gente. Olha o tamanho do peixe, gente. O pirarucu é um peixe natural da Amazônia, mas há alguns anos tomou conta dos rios da nossa região e a pesca dele é permitida. Por ser uma espécie topo de cadeia e não nativa aqui da nossa bacia, ela é altamente predatória para as demais espécies, podendo inclusive causar um desequilíbrio ambiental. Em razão disso, a Polícia Ambiental orienta que é permitida a sua captura, inclusive no período de Piracema, porque ela não é nativa da bacia do Rio Paraná, portanto uma espécie invasora, podendo ser capturada, porém respeitando as regras. No rancho do Roberto, que fica do lado do rio onde ele pesca, nós fomos conferir de perto o que sobrou do pirarucu gigante. Quanto mais ou menos pesa só a cabeça, Roberto? Ela pesa 21 quilos. Hoje um peixe desse traz quanto de lucro, mais ou menos? Mais ou menos R$3.000. Esse é um dos pedaços, posso pegar? A carne é vermelha, Roberto. A carne é vermelha. Parece até uma carne de vaca, né? Nem parece peixe. E é uma carne gostosa. Gostosa. Vixe, maravilhosa. É um peixe que não tem muito espinho também. Ele não tem espinho nenhum. E como que o pirarucu começou a aparecer aqui na região? Você estava me explicando que há 15 anos que começou a aparecer nos rios aqui da região. Foi. Um criador da região de Paulo de Faria estava criando ele em cativeiro, aí deu uma chuva forte à noite, rebentou o barranco da represa e ele saíram para um rio. E aí começou a procriação e começou a aparecer. E se você pensa que o Roberto trabalha sozinho, se engana. Ele tem uma aliada importante na pescaria dos pirarucus. A Maria que dá uma mão aqui pro Roberto, aliás, as duas mãos, porque ela corta todo o peixe no capricho, coloca nas embalagens para depois vocês venderem. Dá muito trabalho para picar um pirarucu, para desossar um pirarucu? É o dia inteiro, né, que a gente trabalha nele. Quando pega, né? Se pega de manhã, vai o dia inteiro. É o dia todo? É, o dia todo. O rio tem sido generoso com o pescador. Tanto que ele já tem o pirarucu como um troféu. Símbolo da sorte que tem tido. Rio São João do Marinheiro, é aqui que tem um monte de pirarucu. O Roberto já está se preparando, mas antes ele resolveu mostrar aqui pra gente a tralha que ele usa, porque eu fiquei curiosa. E eu já me perguntei, gente, a linha tem que ser resistente, a vara também, para pegar um peixe desse tamanho, porque mais de 100 quilos e é resistente, dá conta? Dá conta. Tirou um de 160 quilos. Essa tralha aqui? Essa tralha. Aí tem que ter toda uma técnica, né? Tem que ter paciência. E nem sempre a gente leva a melhor, né? Qual é a dica para pescar um peixão desse, um bichão desse tamanho? É paciência, né? Focar naquilo que faz e sorte. Aí, pessoal, olha o pirarucu. Olha o pirarucu, gente. Um produtor de abacaxi do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, resistiu aos desafios do campo e hoje mantém o abastecimento de toda a região. O agricultor segue acreditando na cultura e sabe que o trabalho é duro, mas o negócio vale a pena. Quem nos recebe é o Tiago Lima, produtor de abacaxi. Está na atividade há 5 anos, mas a vida inteira foi ligada à roça. E se você acha que descascar abacaxi é difícil, é porque ainda não viu o trabalho que dá para chegar nesse resultado. Na fazenda, o trabalho começa, mas não demora muito e a previsão se confirma. Duas questões.
questões. Primeiro que a gente tem que agradecer por ela estar vindo, que a gente precisa dela, né? Mas o que a gente fica mais temido é a questão de estrada, né? Ela tira um pouco do brix do abacaxi, tira um pouco do doce. Se continuar desse jeito aqui, acredito que atrapalha, porque o abacaxi está no ponto de colheita, né? E quando ele chega no ponto de colheita, se não mandar embora, aí ele começa a dar umas broquinhas, começa a deixar a fruta manchada, a polpa dele fica um pouco imprópria para o consumo mesmo, fica preta mesmo. Nessa área, por exemplo, são 2 hectares, cerca de 30 mil pés de abacaxi. E dá trabalho para cuidar. A colheita começa em outubro e vai até janeiro. Mas o trabalho para o plantio dura mais de 1 ano. O Tiago explica que o abacaxi é uma fruta delicada. O sabor depende do manejo, do clima e do cuidado diário. Nos períodos secos, o talo, conhecido como broto, é plantado. Cada fruta pode gerar até 10 novos brotos. Você colhe o abacaxi, manda essa fruta aqui para Ceasa ou mercado, né? E do lado do abacaxi aqui, nasce essas mudas aqui, de 1 a 5 até 10 mudas. Janeiro, fevereiro a gente pega, vem com os meninos aí e planta essa nova roça. Quando a colheita se aproxima, o cuidado aumenta. O abacaxi é envolvido com papelão ou jornais. O sol direto pode queimar a fruta e alterar o sabor. A gente deixa a fruta fazer a maturação natural dela. Há cerca de 3 anos, o Tiago conta que não lucrava nada. Tudo o que ganhava era investido novamente na roça. Na época, havia muitos produtores na região. Com uma oferta alta, a caixa do abacaxi chegou a custar apenas R$20. Aos poucos, os produtores foram abandonando a cultura. E eu, meu irmão, a gente pensou, vamos manter no mercado porque um dia vai melhorar. Toda fase boa e fase ruim, ela é passageira. E eu acredito que agora essa fase ruim passou. Hoje a caixa chega a custar até R$80. Quando você faz uma fruta de qualidade, quando você faz uma coisa que vai agradar a clientela, você não tem dificuldade não. Para vender a gente não tem muita dificuldade não. Graças a Deus, a saída dele é muita. No comércio, o abacaxi de Presidente Olegário tem identidade. O abacaxi tem que ser de Presidente Olegário. É a primeira pergunta que eles falam quando eles perguntam sobre o abacaxi que eu tenho para vender. Esse abacaxi é bom? Delicioso. Qual o diferencial dele? Sem explicação. Ele não é muito ácido e é muito doce. Muito aprovado. Bom mesmo, aprovadíssimo. O clima do Cerrado oferece o ambiente adequado para o cultivo da uva. Dias quentes e noites frias no inverno, com pouca chuva, garantem as condições ideais para o desenvolvimento da fruta. Para aproveitar a oportunidade de negócio, um produtor de Morrinhos, em Goiás, abriu as portas da propriedade para o turismo rural. O projeto nasceu há 2 anos, com um sonho simples: aproximar as pessoas da vida no campo e do prazer de colher a fruta direto do pé. Hoje a gente já implementou a plantação de uvas aqui com o objetivo do turismo, tá? Porque é uma das frutas que mais atrai o turista hoje para vir visitar a gente aqui. Planejada exclusivamente para o turismo de frutas, a estância se tornou referência em Goiás. De acordo com o levantamento do IBGE, a produção de uva no estado cresceu cerca de 13,5%. O clima goiano favorece o bom crescimento da fruta. Principalmente na temporada de julho, tá? Na temporada de julho, porque não chove, tá? Então, em julho, aqui a gente tem umidade baixa e temperatura não tão alta. Então, as uvas são produzidas de uma forma excepcional. As visitações acontecem 2 vezes ao ano, nos meses de julho e dezembro, e podem se estender até janeiro, sempre respeitando o ciclo da produção. E agora que estamos na temporada de dezembro, as uvas já estão no ponto certo, maduras, doces e prontas para a colheita. Uma experiência que encanta crianças e adultos.
Agora, o Adelmo vai mostrar pra gente sobre as variedades da uva que tem aqui, na Estância das Frutas. A Niagara Rosa é uma uva americana, tá? Ela é de dupla aptidão, ela é tanto para consumo in natura quanto para fazer vinhos e sucos, tá? Mas aqui no estado de Goiás é uma uva que é conhecida como a uva de Natal, tá? É nessa época do ano que os nossos supermercados enchem, né, dessa uva, então é gostinho de final de ano. Essa daqui também é da família das Niágaras, tá? É uma Niágara branca, tá? Embora vocês possam olhar e falar assim, mas ela é verde, tá? Quando ela vai ficar bem madura, ela fica com uma coloração um pouquinho mais para branca, tá? Do que para verde. O Adelmo oferece aos visitantes uma experiência completa. Antes de descer para as videiras, os visitantes recebem orientações sobre todas as particularidades da uva. Depois do tour e de saborear a fruta, os visitantes ainda podem comprar um vinho e experimentá-lo. O seu Claudemiro é cliente assíduo da Estância das Frutas. Aproveita a safra e faz a visita e já leva, né? Para casa tem o vinho da uva, tem as uvas muito sadias, doce, né? E a gente leva para os colegas, para a família, né? Mais do que turismo, a Estância das Frutas mostra que o campo também é espaço de aprendizado, conexão e memórias afetivas, com aquele gostinho de uva colhida no pé. Eles são aliados importantes na lida com o rebanho. Com a inteligência aguçada e precisão nos movimentos, eles garantem mais eficiência no trabalho do produtor rural. Você vai ver agora como os cães da raça Border Collie são preparados para atuar no pastoreio. O melhor amigo do homem é também um grande parceiro do produtor rural. Não é difícil ver nas fazendas Brasil afora cães que auxiliam no pastoreio, como o Border Collie, considerado uma das raças mais inteligentes do mundo. Com grande capacidade de concentração, obediência e forte instinto de conduzir os animais, eles fazem parte da rotina do campo e fazem um trabalho de excelência. Vejam só como eles obedecem aos comandos. Come by, lie down. Away, lie down. Os comandos em inglês são para padronizar o adestramento dos cães, que são vendidos para outros países. O apito também é utilizado. Cada comando verbal tem um tom correspondente no apito, que é um apito específico de pastoreio, que é esse daqui. Então, cada tom vai designar um movimento que esse cão tem que realizar. A principal função do Border Collie é reunir o rebanho e conduzir no destino que o pecuarista, né, o condutor, quer mover esse rebanho. Então, trabalha tanto com rebanho de ovinos, né, com ovelhas, quanto bovinos. Para treinar os cachorros são usadas ovelhas, vacas e bois. Desde pequenos, eles já são incentivados a fazer o pastoreio. Olha só este filhote, com apenas 2 meses, já sabe bem o que tem que fazer. O amor pelos cachorros virou um negócio e hoje o Adonis se dedica totalmente à criação do Border Collie. Ao todo, são 50 cães aqui na fazenda, entre filhotes que custam a partir de R$5 mil e os cães maiores já adestrados que podem chegar a R$200 mil. Assim como acontece com os cavalos de raça e gado de elite, existe também um processo de melhoramento genético da raça. Para executar esse tipo de trabalho não basta ser Border Collie, tem que ser Border Collie com genética de trabalho. Um cão de linhagem, de conformação que a gente tem não vai entregar o que a gente busca, que é o trabalho, que é o instinto dele, né, que é pastorear. Então a gente tem uma grande seleção em cima disso daí. Natural da fronteira entre a Escócia e a Inglaterra, o Border Collie foi desenvolvido especialmente para o trabalho no campo. Com reflexos impressionantes, eles aprendem a direcionar o gado, corrigir o movimento do rebanho com precisão, mesmo em grandes áreas. A habilidade de alguns os levam para outros países em competições internacionais. O Ralph é um deles.
Esse foi um evento que aconteceu no Chile, foi convidado 5 países, né? 5 cães e competidores de 5 países diferentes, e a gente teve a felicidade de ir lá com o Ralph representar o Brasil e sair campeão. Para a doma e adestramento, o criador conta com a ajuda de profissionais como o Bruno, outro apaixonado pela raça. E o que precisa para ser um bom adestrador? Gostar. Tem que gostar de animais e bastante persistência. O que manda é a sua energia, né? Sua energia sempre tem que estar padrão, onde no exato momento de correção você dá uma subida de energia, mas quando o cão entende, se abaixa para ele realmente entender, porque o que faz ele entender depois é você estar calmo. Um trabalho minucioso, feito de confiança mútua, que revela a harmonia entre homem, animais e a natureza. Demais, né? O Agro Record News já chegou ao fim. Muito obrigada por tua companhia e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.